Fala, leitores da Bíblia! Hoje a gente vai ler o Salmo de número 8. E nesse salmo, um salmo lindíssimo, nós vemos Davi glorificando a Deus pela sua majestade, pela sua grandeza e também ressaltando a dignidade do homem diante de Deus, né? Apesar da pequenez do homem, o homem não é uma criatura desprezível, muito pelo contrário. Deus fez o homem conforme a sua própria imagem e semelhança, portanto é digno de respeito, é digno da sua atenção. Então nós vemos aqui Davi dizendo o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Ele está dizendo que a glória do Senhor, a magnificência do Senhor, do seu nome, está exposta em toda a terra, em toda a criação. Nós podemos ver o quão magnífico é o nome do Senhor. E nos céus, nas obras que o Senhor criou nos céus, não só as estrelas, mas também todas as aves, todas as coisas que se passam nos céus, tudo isso nos revela a majestade de Deus. Versículo 2: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então esse Deus grandioso, esse Deus magnificente, ele decidiu mostrar entre os homens a sua glória por meio de bebês, por meio de crianças, por meio de pequeninos que são frágeis, são fracos, limitados. E diante então dos inimigos do Senhor, diante do vingador, diante de todos os adversários cheios de armas, cheios de força, Deus decide humilhá-los por meio de criaturinhas tão pequenas. Esse versículo aqui é citado pelo Senhor Jesus Cristo, dizendo que a partir das crianças, né, inclusive, Deus expõe expõe a sua glória e faz os seus inimigos se envergonharem por conta do louvor que elas fazem diante de Deus. Aí Davi segue dizendo: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? É mais ou menos assim: olha, eu olho para o céu, eu vejo tantas coisas lindas, eu vejo tantas coisas grandes, eu vejo tantas coisas gloriosas. Por que o Senhor olha para o homem? Por que o Senhor põe os teus olhos no ser humano? Se a lua, as estrelas e tudo que pode ser contemplado nos céus é tão mais lindo, tão mais maravilhoso, inclusive tão mais obediente, né? Porque as coisas dos céus, elas funcionam dentro de um sistema perfeito que Deus criou. E nada vacila, nada age em desconformidade com a vontade de Deus. Por que então Deus pôs os olhos nos homens e considera os homens dignos? Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Por que Deus vem até o ser humano, visita o ser humano, está presente com o seu povo, com os seus servos? Por quê? Versículo 5: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E de fato, se nós olharmos na narrativa da criação, no último dia, no sexto dia, depois de ter criado todas as coisas, nos céus e na terra, Deus criou o ser humano, Deus criou o homem. O homem e a mulher, obviamente, são a cereja do bolo da criação. A coisa mais perfeita e maravilhosa, diante da qual Deus falou:
Isto é muito bom. É o homem, é o ser humano. Deus fez o ser humano por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. O homem tem uma posição tão elevada diante da criação que ele foi colocado como um governante, que cuida de coisas que não lhe pertencem, como um governante que presta contas ao Criador. O homem foi colocado para cuidar, para zelar de todas as coisas criadas. Então ele repete no versículo 9 o que ele acabou de dizer no versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nos céus e na terra, o nome do Senhor é exaltado, é glorificado. Em cada centímetro quadrado do universo contém a impressão digital do Criador, e nós podemos ver em tudo, o poder, a grandeza, a sabedoria, a criatividade, a santidade, o amor de Deus. É maravilhoso poder observar nessa perspectiva cada aspecto da criação como algo que estampa, que manifesta a glória de Deus. Mas nada é tão evidente, nada é tão maravilhoso como o ser humano. As pessoas, os homens e as mulheres que Deus criou. Homens e mulheres espalhados pela terra inteira, que carregam em si a imagem e a semelhança de Deus. Muitos, é verdade, são desprezados, são humilhados, passam por necessidades básicas. Muitos, por outro lado, são adorados, são idolatrados, possuem riquezas que poderiam suprir toda uma nação, suprir com alimentos toda uma nação. Uma única pessoa, por vezes, tem recursos para alimentar uma multidão. Nós vemos, sim, muita desigualdade nesse sentido, muita discrepância. Há pessoas que têm grandes habilidades que rendem muito dinheiro. Outras têm pouquíssimas habilidades, ou habilidades lindas, mas que não rendem dinheiro. Inclusive, a minha esposa até um dia desses me contou a respeito de uma moça que mora na rua, e ela passou e viu que ela fazia desenhos incríveis. E a gente para pensar, poxa, como que uma pessoa tão talentosa pode viver numa condição como essa? Por que ela não vende? Por que ela não é bem paga por isso que ela sabe fazer? Mas enfim, diante de todas essas diferenças, o que esse salmo nos diz também, além de tudo que a gente já viu, é que todos os homens são igualmente e altamente dignos diante de Deus. Todos os homens são imagem e semelhança de Deus. Tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, tenha um talento que lhe renda dinheiro, que lhe renda riquezas, ou não tendo um talento que renda riquezas. De todas as cores, de todos os tamanhos, os seres humanos são feitos por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra Deus os coroou. Por isso é que lá na frente Jesus vai falar que o seu povo, os seus discípulos, devem seguir por toda a terra pregando o Evangelho. Porque é o Evangelho que restaura a dignidade humana.
É o Evangelho que põe o homem de novo no relacionamento com Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Se tem algo que faz sobressair a dignidade humana, isso é a pregação do Evangelho, mais do que qualquer outra coisa. Nenhuma ação social ressalta tanto a dignidade humana como a pregação fiel do Evangelho de Jesus Cristo, que vem para salvar os pecadores. Essa é a verdade bíblica. Louvado seja o nosso Deus. Quão magnífico em toda a terra é o seu nome.